Nesta aula de HTML com CSS, eu vou passar para vocês alguns recursos usados em CSS para formatar uma página, estilizar uma página, né? HTML, usando a tag div. Vamos então criar aqui, depois do body, vamos criar uma div e vamos identificar ela como conteúdo. Ou seja, a div conteúdo ela vai ser como se fosse um agrupamento com duas divs que estarão dentro dela. Então, nós vamos abrir a div conteúdo aqui. Já vou fazer a partir daqui a seleção e apertar o Tab, porque nós vamos colocar dentro dessa div mais uma div, pelo menos por enquanto. Aqui vamos fechar. Aqui estamos criando então uma div que vai ser container, ou seja, ela vai agrupar duas divs que serão colocadas dentro da mesma. Observe esse pontilhado aqui em volta. Está fechado, melhor dizendo, ele está indicando que a div conteúdo está criada. Após isso, nós vamos criar agora duas divs. Logo após a informação aqui de romance, nós vamos criar agora antes do romance, nós vamos criar agora a div class, chamada de tópicos. Qual a diferença de nós criarmos como classe? Criamos como classe porque vai existir duas classes, aliás, duas divs tópicos. Duas divisões, né, com nome tópicos. Usando como classe, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar depois no CSS as características, ou seja, cor de fundo, tamanho de letra, alinhamento e outros aspectos mais, onde quando nós alterarmos nessa classe tópico, eles fará efeito nas duas divisões que nós faremos aqui com a div class tópico. Se fizermos como div id, nós teríamos divs isoladas, ou seja, elas não ficariam uma dentro da outra, até poderia ficar, mas quando eu teria que ter dois nomes diferentes. E aí eu teria que criar sendo criado duas divs e repetir os mesmos comandos, as mesmas propriedades para as mesmas. Sendo como classe, eu crio uma só e aplico em todas as divisões com nome tópicos que eu desejar. Então aqui eu vou então fazer essa indentação aqui. Com essa div class tópico, ela começa aqui e vai terminar aqui. Aqui, quer dizer, eu crio a primeira divisão dentro de conteúdo e aqui após crítica eu volto a criar a mesma divisão com o nome de tópicos e fecho ela aqui abaixo. Se nós formos visualizar agora, observe que eu tenho duas divs class com o mesmo nome tópico e uma div id que ela agrupa as duas divs class que está dentro da mesma. Então, a div class tópico, que foi separada, na verdade nós temos duas divs aqui, né, com o mesmo nome, ou seja, quando eu alterar a classe tópico lá no CSS, ela vai alterar nessas duas separações que foram feitas aqui, ou seja, a classe é uma forma de eu utilizar propriedades que pode ser aplicada em vários pontos da minha página, sem precisar ficar criando várias divs e assim ocupando mais espaço e retrabalho na hora de alterar ou de modificar as minhas páginas. Então agora nós vamos lá no CSS, vamos criar aqui então um arquivo novo e começar a formatar essa div, tanto a id que foi criada, como a div class que foi criada agora. Então vamos criar aqui. Antes disso,
É importante ressaltar, vou aqui atualizar o navegador. Observe a distância que existe entre a margem superior e a exterior e as margens esquerda, direita e abaixo também. Ou seja, ela tem um espaçamento aqui que isso pode dar influência dependendo do navegador. Então, se a gente olhar no navegador, a página que a gente está alterando, né, que é o index estilo agora com essas divs já criadas, observe o espaçamento existente entre as margens. Aqui no margem superior já dá para perceber, a esquerda também, e depois as margens direita e inferior também existe um espaçamento que nem sempre os navegadores, né, eles são de forma 100% igual. Então, nós vamos criar uma regra em CSS para que ele zere as margens, para que todas as regras, né, todas as propriedades em CSS fiquem 100% funcionando de acordo com... independente do navegador, né? Então, aqui no Dreamweaver, eu salvei o arquivo CSS como estilos2.css e vamos agora, então, utilizar o asterisco, que identifica tudo, né, na página, ou seja, eu quero que a margem fique zero, não preciso colocar o px, porque já é zero, não preciso identificar que ele é px. Page também é zero. Então, o que eu estou dizendo é que a margem será zerada e o espaçamento interno, né, também será zerado, usando, então, esse indicador com o asterisco, que é tudo. Agora aqui, antes do head, nós vamos, então, chamar o arquivo CSS, o estilo 2 que acabamos de salvar, relativo à folha de estilos CSS. Agora eu vou salvar e vou atualizar. Observe aqui, então, o conteúdo já encosta na margem superior e na margem esquerda. Isso foi bem perceptível já de colocação e inserção dessa informação aqui. Como existe aqui do lado do código-fonte o arquivo estilos do CSS, eu cliquei aqui, por quê? Porque agora, conforme a modificação que foi efetuando, nós nós já vamos identificar aqui no lado esquerdo do Dreamweaver. Tá? Vou deixar no modo dinâmico, para que a gente consiga ver em tempo real toda a modificação. Eu poderia vir aqui do lado na aba estilos 2, mas toda vez que eu fizer essa modificação, eu teria que vir aqui no index.html e ver a alteração sendo feita. Aqui eu consigo ver já em tempo real tudo que eu for alterando. No próximo passo, vamos alterar a fonte e a cor de fundo da página como um todo. Então, a família de fonte, vou usar fonte aqui já modifiquei a fonte ou se não tiver Arial, ou se tiver sans serif. Também vou identificar aqui a cor de fundo da minha página. Observe que toda alteração efetuada no CSS já é feita dinamicamente aqui dentro do HTML. Então, o corpo já foi definido. Agora vamos fazer o conteúdo. A div conteúdo, que é aquela que agrupa as duas divs criadas dentro dela, que são as classes, né, que vamos criar também depois. Vamos colocar margem automática. Vou dar um Ctrl S aqui e já ver no navegador que talvez seja mais fácil de identificar. A seguir, vamos utilizar aqui a largura. Vamos colocar 70% do navegador. Vejam que já centralizou, pois o conteúdo ele é inferior à largura da página.
Observe que aumentando o conteúdo, automaticamente o texto ele vai sendo distribuído do meio para as laterais, esquerda e direita. A largura da página está em 80%. O padding, nós vamos colocar ele em 3%, ou seja, espaçamento interno. Observe, ó, espaçamento de 3. Isso envolve todos as 4 bordas, as 4 partes do nosso, internamente, né, falando do nosso div conteúdo. E colocar agora também uma cor de fundo da div conteúdo. Observe que a div conteúdo, toda ela está na cor azul. Observe que as duas div class também recebem essa cor. Por quê? Porque ainda nós não definimos a div class, são duas, né? Que vão sendo formatadas já a partir de instantes. A div conteúdo já está definida. Agora, como é classe, nós vamos utilizar o ponto. Então, para div nós usamos o jogo da velha, ou hashtag, como vocês preferirem. E para definir classe, nós usamos o ponto final. Aqui vamos utilizar o padding de 5%, ou seja, ela vai dar um espaçamento interno, tá? Dentro dessas duas divs class criadas aqui, que tem o mesmo nome. A margem vai ser de 3%, quer dizer, a distância de uma div para outra. E cor de fundo, vamos colocar uma cor um pouquinho diferente. Observe essa cor aqui, que está na div class, vou dar um Ctrl S e vou atualizar. Observe que as duas divs class com o mesmo nome, elas têm a mesma característica, ou seja, a mesma cor de fundo, o mesmo espaçamento interno, que é o padding, e o espaçamento entre uma e a outra, que é o margem, tá? Margem daqui para cá, e o padding, que é o espaçamento interno. Se eu criasse como div id, eu teria que criar uma div id tópico 1 e div id tópico 2. Aí eu teria que formatar as duas, se for, é claro, igual, né? Ou as formatações que vocês estão já observando aqui. Eu teria que colocar as mesmas propriedades nas duas divs. Só que imagina se tivesse 4 divisões para mim fazer isso. Eu teria que fazer as quatro vezes, poder copiar e colar, tudo bem. Mas se eu resolver alterar alguma coisa que seja padrão para todas, né? Eu tenho que alterar 4 vezes. Aí já fica inviável utilizar a classe. Quer dizer, a questão do CSS, que seria para otimizar e dar mais velocidade a uma página, já fica comprometida por essa questão de ficar criando muita div, sendo que as mesmas farão o mesmo processo de estilização, quer dizer, as mesmas cores, os mesmos padrões de fonte, de tamanho e tudo mais. Então, a classe, nesse caso, ela acrescenta e muito, pois eu mudo numa classe e em todas as divs que têm esse mesmo nome, elas são alteradas. Agora, continuando aqui no Dreamweaver, nós vamos então agora utilizar vamos destacar algumas palavras aqui, alguns trechos. Ou seja, eu quero que na hora de escrever receba uma classe também que vai fazer que o usuário já perceba a diferença. Na hora que ele olhar aqui, ele vai falar, opa, tem algum trecho aqui que está recebendo uma formatação que está me chamando a atenção. Então, para isso, vou também criar uma classe, tá? Ela vai chamar destaque, que ela vai destacar, pode chamar qualquer outro nome, o nome que é genérico. Você vai dar sempre um nome que identifica para você melhor o que ela está sendo feita. Então, vamos utilizar aqui o background color na cor branca. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou já chamar essa classe destaque para a gente já verificar se aquilo que nós iremos alterar aqui realmente fará
influência dentro das duas classes que tem o mesmo nome no caso tópico. Então vamos lá, vamos aqui então. Aquela namorada de Estevão, tá? Nós vamos lá no código e vamos colocar aqui. Para nós chamarmos a classe destaque, eu vou usar a tag span. Span class, na hora que eu dar enter aqui, já temos duas classes. A destaque, que acabamos de criar, e a topics, que foi a primeira que fez essa divisão, onde vocês viram as cores e os espaçamentos internos e externos colocados ali. Então, tópicos. Vou deixar em live aqui, né? Pelo menos fica mais fácil da gente identificar. Split. Aqui, ó, vamos fechar aqui, ó, o span aqui. Vou dar um Ctrl S, vamos ver o que aconteceu aqui no navegador. Então, observe então aqui a namorada de Estevão, tá? Com a colocação do span class, o background color na cor branca. Observe que já teve uma mudança aqui dentro da classe tópico. Nós inserimos uma outra classe, ou seja, nós criamos uma divisão chamada tópicos, e na linha nós fizemos uma modificação agora no trecho que eu escolhi, que é a namorada de Estevão. Se formos aqui no código fonte, olha lá, eu comecei aqui, ó, span class, igual a destaque, e fechei ela aqui. Agora eu posso também continuar fazendo as modificações aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, uma cor de fundo, para que eu possa também identificar cada vez maior, ou não está cada vez maior dentro da mesa. Uma cor marrom ou off, como preferirem. Eu posso também colocar estilo negrito, font bold. Já destacou aqui. Então, eu posso agora colocar essas informações aqui do span class em outros locais aqui da minha parte. Por exemplo, a retórica dos namorados. Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Span class destaque. Aqui temos dois locais já definidos. Podemos fazer também aqui dentro da segunda divisão de tópicos, né? De class, colocando dois locais como já foi falado antes. Mesmo processo. Então, observe que a classe ela permite você repetir formatações, tá? Dentro de uma outra div, que pode ser a classe também, ou dentro de uma div ID. Ou seja, você vai incluindo de acordo com aquilo que você achar que é importante dentro do seu arquivo CSS. Então aqui, ó, vamos colocar a imagem local. Vou fechar aqui. Então, vou dar um Ctrl S, vou trazer o navegador para que fique a div class destaque dentro da div class tópicos e aí dentro de uma div que é o container chamada conteúdo. Vamos finalizar aqui a classe de tópico. Vamos diminuir aqui a altura da classe tópico. Vamos colocar aqui uma altura 200 pixels.
Observe que a altura dela já foi alterada, o conteúdo aqui está extrapolando. Entretanto, nós vamos utilizar um recurso dentro do CSS que permite criar barra de rolagem, ou seja, o conteúdo que está sendo exibido fora, praticamente aqui da div class, ele ficará dentro de uma caixa, né? Ou de um esquema de usando bordas que você pode rolar para cima ou para baixo. Aqui vamos usar o método, proprietário na verdade, overflow, como sendo automático, ou seja, observe as barras aqui, botão Ctrl S, atualizar. O que é feito numa div é feito na outra. Por quê? Porque a div class ela tem essa função. Quer dizer, você pode incluir características na div, no caso tópico aqui, que as duas divs estarão sendo obedecidas, ok? Muito obrigado e até a próxima.